Olá! Não há como pensar numa sociedade e na formação de seus cidadãos sem pensar no papel do educador. Assista agora no Multiponto a uma discussão que trata da formação e da importância social dos professores. Um bom programa. Warum gibt es Lehrer? Wie muss der Lehrende, besser der Lehrende, schaffen sein und warum gibt es ihn? Zunächst mal, warum es ihn gibt, weil die Gesellschaft uns alle irgendwie deformiert hat. Ich beziehe mich da auf Rousseau, der sagte, die Erziehung sollte eigentlich negativ sein, in dem Sinn, dass wir keine Vorgaben geben, das musst du tun, das musst du tun, das darfst du nicht tun. Und alle sich frei entfalten lässt, weil von selber dieser Schritt dann zu einer erwachsenen Persönlichkeit getan wird. Wir aber tun das nicht. Wir sagen, eigentlich wäre das ganz schön, wenn die Schule das unterstützt, aber faktisch geben wir zu viele Vorgaben. Das darfst du nicht, das musst du und so weiter. Und weil das so ist, weil das schon als Struktur, como estructura social, wenn es schon da ist, deshalb muss es wieder andere Personen geben, Lehrende, die dieses System weiter stützen und reproduzieren. O papel da educação e do educador, especificamente, continua sendo nesse sentido de criar as condições para que ele construa-se a si e também consiga constituir um mínimo de sentido possível nessa relação dele com o mundo em que ele se insere. Parte das ideias que permanecem nesse conceito, eles vêm sendo formulados ao longo de experiências históricas muito antigas. Isso, dito assim, parece muito simples, mas ele é fruto de uma compreensão que começa com o que nós chamamos de paideia grega, quando a Grécia toma consciência de si, desenvolve o pensamento filosófico, ela pensa também, coloca em nível de problematização o que significa educar, quem pode educar, como se educa, o que é formar um homem, o que é o homem. Questões dessa ordem surgem historicamente na Grécia Antiga. Não que outras comunidades não tenham educado, mas ali se torna pela primeira vez o tema educação problematizado. E só uma sociedade que questiona a si mesma é capaz de se pôr essa pergunta. Anderer Aspekt ist natürlich, dass Lehrer den Einzelnen präparieren müssen, in der Gesellschaft sich zu orientieren. Und das heißt, Lehrer, jedenfalls wenn ich an meine Tätigkeit als akademischer Lehrer denke, bedeutet im Wesentlichen, dass ich dafür zu sorgen habe, dass die Studenten sich nach ihren Fähigkeiten entwickeln können und dass sie die Informationen, den methodischen Hintergrund bekommen, damit sie sich auch Informationen beschaffen können, damit sie überhaupt verstehen können, wie man sich in der Welt zu orientieren hat. Se diz que o professor é aquele que se doa, é aquele que é mais que um professor, é aquele que transcende isso, aquilo que lá. Na verdade, são muitas frases bonitas que nos fazem bem ouvir e receber por parte de colegas e de mensagens que recebemos de todas as formas, mas, na verdade, no meu entender, professor ou educador é aquele que é uma pessoa imbuída da responsabilidade daquilo que ele tem nas suas mãos, ou seja, uma geração que vai ter que ser capaz de gerir a sua vida de forma satisfatória e ele, professor, vai contribuir para isso ou não. Então, para mim, educador é modelo e professor é exemplo, e só se educa pelo exemplo. Um bom educador, ele tem que ter uma boa formação acadêmica na sua área de conhecimento. Se ele vai ser professor de matemática, ele tem que saber da ciência de matemática. Não só, mas isso é insubstituível. Então a competência técnica da área dele nada substitui. Porque se ele não entende daquele conteúdo, daquela ciência, como é que ele vai fazer com que os seus alunos gostem, né, daquela área, daquele conhecimento e consigam entender e construir conhecimento, não só memorizar conteúdo? Qual é o papel do professor hoje?
Então eu penso que a maior dificuldade nos currículos que preparam professores é ressignificar o papel do professor na escola do século XXI. Esse debate parece que é uma dificuldade, não avança. Os professores têm medo de perder o poder. Não vão, eles vão simplesmente substituí-lo pela possibilidade de compartilhar informações. Tu deixa de ser o cara que ensina, que dá aulas, para ser o cara que desafia, que compromete, que traz, que busca, que mostra para eles onde é que essas informações estão, quais são as úteis. Nós temos que olhar a educação como uma ferramenta, uma prática social e política capaz de colocar apostas para o ser humano, né? Várias alternativas e possibilidades. Quer dizer, a minha perspectiva não é a única, existem outras perspectivas, existe uma infinidade de autores, existe toda uma tradição no campo da filosofia, por exemplo, da educação, que pode nos auxiliar, não como uma transposição de ideias de um tempo determinado para o presente, mas como possibilidade de rever conceitos para ser ressignificado no momento que a gente vive a partir da realidade concreta e a partir desses mitos e dessa cultura do fim da história, do individualismo exacerbado, da cultura do consumismo, né? Da cultura do eu em detrimento do outro, né? Da cultura do mundo, da satisfação material ou excesso em detrimento da natureza. Ao longo dos tempos, o papel do professor em sala de aula e na sociedade passou por grandes mudanças. Diante de tantas transformações, muitos dos métodos de ensino passam a ser questionados. Como preparar um profissional que será responsável pela educação das atuais e das próximas gerações? Certamente não existe um único método, é óbvio, porque ao longo da história nós passamos por vários métodos, uma série de discussões em torno do método mais adequado, mas isso depende primeiro da situação histórica, social dentro do ambiente atual. Aliás, além disto, isso depende também das necessidades da sociedade para o futuro. Por isso, a única maneira mais adequada de formar educadores certamente não existe. Além disto, acho também que a perspectiva para o passado pode nos fazer aprender também esta diferenciação metodológica que desde sempre acompanhou o processo da formação de educador. There are several ways of education, and education means leading out, and it all comes from the story of Plato, of the myth of the cave. And to lead out somebody from a cave is a difficult thing because he's glued on the chair, and you have to tell him a story of the outside of the cave. So there are different methods. Also, I find to empower young people is a great word. And it's very difficult to empower because who is empowering? The teacher or the other children in the group or the other pupils? Yeah, so it's the question, who is empowering? Who is giving recognition?